Sou Carlos Noguet, posso dizer-me um professor e filósofo tomista, cuja atividade central é resgatar, sobretudo do antigo trivium, o que é resgatável ainda hoje, né? E, por isso, minha atividade livresca, meus livros, giram em torno de coisas que estão implícitas no trivium. E, obviamente, entre essas coisas que estavam implicadas no trivium estão as artes que chamam artes do belo, entre as quais se destaca exatamente a poética. Então, o convite a que participasse deste Congresso de Literatura Católica caiu-me como uma honra. Então, tenho muito que agradecer aos organizadores do Congresso esta oportunidade ímpar. Cada criatura de Deus tem um fim. E a sua principal parte, a sua parte principal, é voltada para esse fim. Qual é a finalidade dos vegetais, das plantas? Nutrir-se e crescer. Essa é a finalidade dele. E qual é, então, a parte principal dos vegetais? Como se for a sua boca. São as raízes. Por isso é que a parte principal dos vegetais está voltada para o núcleo da terra, que é onde os vegetais encontram seus nutrientes para nutrir-se e crescer. Se virmos os animais, subindo na escala do ser, se virmos os animais, a sua parte principal é, obviamente, a cabeça, onde estão localizados os órgãos dos sentidos. E sua cabeça, que é a sua parte principal, está voltada para aquilo que é o fim dos animais, dos chamados brutos. O fim dos brutos, ou dos animais brutos, é conhecer o mundo. Para isso existem os animais, para conhecer o mundo. Conhecer de certa maneira, obviamente. Eles conhecem o mundo sensitivamente, pelos sentidos. Por isso, aquela parte sua principal, que é a sede dos sentidos e de seus órgãos, é a cabeça, e está voltada para o horizonte, ou seja, para o horizonte terreno. É isto que os animais conhecem, a terra. Por isso sua cabeça se volta para o horizonte. Mesmo os macacos, mesmo os ursos, que são capazes de certa posição ereta, eles normalmente andam com a cabeça voltada para o horizonte. E o homem, qual é a parte principal? É também a cabeça. O homem, de certo modo não, ele é um animal. Mas é um animal racional. Por isso é que sua parte principal, ou cabeça, está fincada numa cerviz que inexiste nos outros animais. A nossa cerviz permite que nossa cabeça faça isso. E que, ao fazer isso, olhemos o céu e sua complexidade e concluamos dessa complexidade a necessidade de um Criador. Por quê? Porque nossa cabeça, que é a nossa parte principal, está fincada numa cerviz que nos permite olhar o céu, sua complexidade, sua beleza, sua ordem, sua imensidão. Exatamente porque o fim do homem é conhecer a Deus. O fim dos vegetais é nutrir-se e crescer. O fim dos animais é conhecer o mundo. E o fim do homem é conhecer a Deus. E Deus é a própria verdade. Razão porque pode dizer-se que não só a finalidade, o fim, mas a felicidade do homem consiste no conhecimento da verdade.
Mas o homem não é o anjo. Os anjos também têm por fim conhecer a verdade. São criaturas intelectuais, aliás, muito superiores a nós. Mesmo o mais ínfimo dos anjos, que é o anjo da guarda, os anjos da guarda, eles são muito superiores ao nosso débil intelecto, à debilidade da nossa razão, do nosso intelecto. Então, diferentemente dos anjos, todo o drama de nossa vida, que deveria culminar numa morte que nos levasse na outra vida a conhecer a verdade, que é Deus mesmo, tudo isso se desenvolve durante um tempo, durante o nosso percurso na Terra. Somos, como se diz teologicamente, viadores, né? Estamos em via, estamos em marcha. Daí que a vida de cada homem seja um drama, seja um romance, seja uma epopeia, como queiram, né? Cujo remate, cuja conclusão determinará se, por toda a eternidade, ele atingirá seu fim último, que é conhecer a verdade, ou seja, a Deus mesmo, que é a fonte da verdade e a própria verdade, ou se vai ser privado desta felicidade que é aquela que é própria do homem. A felicidade dos animais é conhecer a terra, a felicidade dos vegetais é nutrir-se e crescer, a felicidade do homem é conhecer aquela verdade em que sua inteligência possa repousar, porque conhecendo a Deus, que é a causa de tudo, conhecerá a tudo mais como efeito desta causa, que é Deus e que é a própria verdade. Pois bem, mas como o atingimento deste fim último depende do percurso de nossa vida e como somos entes, criaturas temporais, como somos entes, criaturas diacrônicas, cuja vida e cujo drama se desenvolve no tempo, temos que, ao longo da vida, temos uma escada que galgar, temos degraus que escalar, temos degraus que subir, né? Já nesta vida se pode conhecer a verdade, né? Já nesta vida se pode conhecer a Deus. É o que o pagão Aristóteles chamava a bios theoretikos, a vida feliz, a vida teórica, a vida contemplativa. Aristóteles não tinha a menor noção de que pudéssemos ver a Deus depois de mortos. Não tinha a menor noção disso. Ele sabia que a alma sobreviveria ao corpo, mas não sabia o que a alma pudesse fazer depois de sobreviver ao corpo, depois de sobreviver à morte do corpo. Mas ele mesmo, dentro das limitações de seu paganismo, ele já dizia que a vida feliz, a vida humana feliz é a bios theoretikos, ou seja, é a vida contemplativa, aquela em que não só se contempla a Deus, senão em que se imita a mesma vida divina. Mas para alcançar a bios theoretikos, é preciso, repita-se, galgar alguns degraus, ascender alguns escalões numa escada que conduz à sabedoria, numa escada que conduz à verdade com V maiúsculo. E esta escada, idealmente, deveria começar no seio familiar. O primeiro degrau dessa escadinha deveria ser galgado, subido, já na mais tenra infância, na juventude. Aí sim já deveria começar-se a galgar, para quando o jovem entrasse na sociedade, se socializasse, já estivesse com o pé mais ou menos firme no primeiro degrau. Já voltarei a falar disso. Mas, infelizmente, vivemos uma sociedade revolucionária. Infelizmente, vivemos uma sociedade relativista. Infelizmente, vivemos numa sociedade que deu as costas à verdade. Infelizmente, vivemos numa sociedade que deu as costas a Deus, que deu as costas à religião, que deu as costas à metafísica, que deu as costas à filosofia e que deu as costas a todos esses degraus dessa escada que nos conduzem à própria sabedoria.
Daí que as próprias famílias, influídas por este meio circundante, por este meio ambiente nefasto em que se tornou nossa sociedade, sejam elas mesmas ou tenham elas mesmas grande dificuldade para propiciar a seus filhos, a sua progênie, que galgue exatamente este primeiro degrau. Digamos agora, então, quais são esses degraus que nos conduzem à bios theoretikos de Aristóteles. Vejam, a bios theoretikos é a contemplação da divindade, do divino. E a divindade, Deus, é a verdade. Mas para alcançá-la, temos de subir, repita-se, alguns degraus. O primeiro deles é aquele que eu chamo o degrau da arte do belo. A arte do belo. O que é a arte do belo? É um gênero de artes que inclui a literatura, o teatro, o cinema, a música, tanto a música com texto como a música sem texto, a dança balética, não a dança de salão, a dança balética, a pintura, a escultura e, em parte, a arquitetura. Este conjunto de artes que constitui o gênero da arte do belo. Né? E seu fim, o fim de todas estas artes, cada uma a seu modo, é fazer propender ao bem e à verdade, ao bom e ao verdadeiro. Por isso é que deveria começar a formação artística desde a mais tenra infância, desde a barriga da mãe, fazendo ali o embrião, o feto, ouvir boa música, música de Mozart, música de Bach. Desde ali já deveria começar a formação do jovem, da nova criatura. Né? Se galga bem este primeiro degrau, se forma bem neste primeiro degrau, atinge-se o segundo, que é o degrau da retórica. Né? A retórica já não visa a fazer propender ao bem e à verdade, visa a fazer suspeitar a verdade. Alcançado este degrau, galgado este degrau, temos um outro degrau, que é o degrau da dialética, cujo fim já não é fazer suspeitar a verdade, senão que é fazer alcançar a opinião mais provável, ou seja, aproximar-se da verdade. Galgado, atingido, cumprido este terceiro degrau, então, pode-se alcançar o quarto degrau, que é o da lógica, cujo fim é ensinar-nos a alcançar a ciência. E os próximos passos são as diversas ciências, a física e a metafísica. Quando se chega à metafísica, já se chega a Deus, porque metafísica é o primeiro modo de teologia, é a chamada teologia natural. Pois bem, se me permitem a autorreferência, para muitos desses degraus é que escrevo os livros. Né? Quando esta aula for ao ar, provavelmente já terá saído meu livro da Arte do Belo. Pelo Instituto Hugo de São Vítor sairá minha Suma Retórica, também a Suma Dialética, ou seja, procuro, em minha produção livresca, contemplar esses diversos degraus. Vejam, então, que tudo de que falo aqui, falo como uma preocupação central de minha vida. Não só porque é uma preocupação intelectual, não só porque quero alcançar a bios theoretikos de Aristóteles, e não só porque, obviamente, quero ajudar a que todos o façam, mas porque tenho, apesar da idade, um filho pequeno, a quem quero ensinar a galgar esses mesmos degraus para atingir a bios theoretikos. Pois bem, o primeiro degrau, então, é o degrau da arte do belo. E a arte do belo, repita-se, é um gênero de diversas artes que fazem tender ao bem e à verdade. Né? E entre estas artes há uma principal, é exatamente a literatura.
né? Aquilo que Aristóteles, em sua poética, chamava poética, né? Ela é a principal de todas, é a que, com mais propriedade, digamos assim, faz propender ao bem e à verdade. Não que as outras artes não o façam, a importância da música é grandíssima, é grandíssima. A importância do teatro é grandíssima, a importância do cinema é grandíssima, aliás, apraz-me muito particularmente o cinema, mas, efetivamente, a literatura, ou poética, nas palavras de Aristóteles, ele incluía, na verdade, o teatro também na poética, é a principal destas artes do belo, né? Há uma diferença entre a poética ou a literatura, incluído o teatro, e a história. Como mostra Aristóteles ainda em sua poética, a história narra eventos particulares, contingentes, que sucederam realmente, né? Ela, na verdade, se ocupa de coisas particulares, enquanto a poética tem uma preocupação universal. Ela narra ou eventos que existiram, ou que não existiram, inventados, mas sempre segundo o necessário, o verossímil, o possível. O que faz com que estas obras poéticas, essas obras literárias ou dramáticas, deem-nos a sensação de vida intensamente vivida. Um bom romance, uma boa peça teatral, um bom filme, eles nos dão essa sensação de vida intensamente vivida. É uma vida, digamos, ideal. É uma vida segundo o possível, é uma vida segundo o verossímil, é uma vida segundo o necessário, e descartadas as partes monótonas de que se compõem nossas vidas em sua maioria, em sua grande parte. Pois bem, é inegável, portanto, a importância máxima da literatura. Quer se entenda a literatura em sentido mais estrito, ou seja, poesia, romance e conto, quer se inclua na literatura o teatro, por exemplo, ou quiçá, ou talvez o próprio cinema. Isso foi o que se deu na história humana desde o início. Se lançamos um olhar para a antiga Grécia, vemos que o povo grego, sobretudo em sua chamada moral aristocrática, se fundou nas duas epopeias homéricas, a Ilíada e a Odisseia. Eles foram formadores de todo um povo, aliás, mais que a mesma religião mitológica grega. Como alguém já disse, os poemas homéricos são como uma bíblia do povo grego, das polis gregas. A vida moral do grego das antigas polis era uma vida fundada em duas obras poéticas, epopeicas, a Ilíada e a Odisseia, que os faziam propender ao bem e ao verdadeiro. Obviamente, como se trata de paganismo, tudo ali é mais prometido que realizado. Mas o fato é que todo esse povo importante que foi o povo grego fundou sua vida moral, em parte, nas epopeias homéricas. Se dermos um salto agora para Roma, vemos a Eneida, a epopeia de Virgílio, servir de fundamento para o Império Romano. Uma obra poética servir de fundamento para o próprio Império, tanto que, como eu digo metaforicamente, Roma teve 3 fundadores, Rômulo, Virgílio e Cícero. Virgílio ajudou a fundar o Império com um simples poema, a Eneida, que é, na verdade, em vários sentidos, um continuador das epopeias homéricas. Se dermos ainda um salto, estou abreviando, obviamente, meu livro da Arte do Belo, há cento e tantas páginas de história disso. Se dermos um salto agora para a Idade Média, o que veremos? Veremos as artes, incluindo a literatura, servir para o fim dos fins, a salvação das almas. Não só as igrejas eram como museus de todas as artes. Dentro das igrejas havia a pintura naqueles magníficos vitrais, que serviam, aliás,
de literatura para os analfabetos, né? Para os iletrados. Víamos ali esculturas, víamos ali a música, víamos ali esta música com que sonhara Platão em sua República, que é o canto gregoriano. E depois vem o canto polifônico. A igreja como museu das diversas artes, agora não só para fazer os homens propender ao bem e à verdade nesta terra, senão para fazê-los propender ao bem e à verdade e viver virtuosamente para um dia depois da morte fruir, gozar da essência divina. Vejam a importância das artes, vejam a importância da literatura. Pois bem, se não devemos romper com a literatura pagã, senão que devemos lê-la com todos os cuidados com que nos recomenda São Basílio em seu livro sobre a leitura dos autores pagãos, importantíssimo livro que recomendo a todos, como ler a literatura pagã, como ler Homero, aquele mesmo cujo fim era buscar a virtude, aquele mesmo cujo fim era fazer propender ao bem e à verdade, e que, no entanto, mostra deuses invejosos, adúlteros, assassinos, né? Como ler sem se contaminar dos males que estão implícitos na literatura pagã. Isso nos ensina o grande São Basílio, né? Este livro é precioso, não deixem de ler. Como ler os autores antigos. É um opúsculo maravilhoso, né? Refiro várias vezes em meu livro da Arte do Belo. Mas, obviamente, a arte cristã não é uma espécie de arte como se num museu, se entrasse no museu e tivesse ali a arte greco-romana, a arte impressionista, a arte romântica e a arte católica. Não, não é isso. Não é uma espécie de arte, é a arte. É aquela arte a que todas as artes de todos os tempos como que aspiram, ainda que obscuramente. A arte cristã é a arte da arte, porque ela decorre exatamente da fé, da verdade, da religião verdadeiramente revelada por Deus. Então, é nos marcos da arte cristã, que é a arte das artes, né? Relembre-se que já a igreja era um museu de todas as artes em ordem à salvação, é da literatura cristã que devemos nutrir-nos a nós mesmos e aos nossos filhos. Não é fácil. Vivemos num mundo laicizado, vivemos num mundo descristianizado, em que no mercado de literatura há de tudo, né? Há de tudo. Livros que a igreja sempre proibiu, livros mais ou menos bons, e livros católicos como se fossem livros mais, né? Mas devemos ter cuidado máximo com a nossa formação literária e da arte em geral, e, sobretudo, com a formação dos nossos filhos. Há um excelente livro de um jesuíta, escrito na década de 50, creio que sob Pio XII, chamado, em espanhol, Lecturas Buenas e Malas, Leituras Boas e Más. Ele toma simplesmente é um trabalho hercúleo, é um trabalho gigantesco, certamente foi feito em equipe, claro, e há algumas falhas, mas é um livro enorme, é um calhamaço, um verdadeiro calhamaço, em que ele toma todos os autores de todos os tempos, de todas as nacionalidades, até então, claro, até a década de 50, e vai discriminando. Este autor foi posto no índex em certa época, logo é proibido. E se não foi posto no índex, não deveria ser lido por isso, por aquilo.
Este outro tem livros bons e tem livros maus. Este livro, apesar de bom, ele só pode ser lido por jovens de 18 anos. Este livro, apesar de razoável ou bom, ele só pode ser lido por católicos bem formados. Este outro pode dar-se a uma criança de 12 ou de 8 anos. Então, recomendo efusivamente que se encontre em qualquer estante virtual da vida este livro Leituras Buenas e Malas, de um jesuíta. Então, este já é um guia pelo qual se pode ter segurança máxima quanto à formação literária de nossa própria alma e quanto à formação literária de nossos filhos. Mas falemos um pouco aqui da literatura cristã propriamente, né? Ela começa já no Império Romano, né? Ela já começa no Império Romano. Ora, essa literatura vai servir de texto para as antífonas e para os cantos na própria igreja, né? Mas, ora, eram poemas que se liam em livros, né? Infelizmente, grande parte deste material da primeira cristandade, ou seja, a cristandade sob o Império Romano, permanece em latim, não foi traduzido, infelizmente, né? Essa é uma lacuna na nossa formação cristã, é que a literatura cristã romana esteja sempre em latim. Ou pode ver-se por outro ângulo, é uma lacuna em nossa formação que não saibamos latim. Mas, como quer que seja, o fato é que não é de fácil acesso. Mesmo aos que sabem latim, não encontrará facilmente essa literatura. A Biblioteca de Autores Cristianos espanhola, a BAC, de Madrid, publicou 2 grossos volumes, com toda a literatura cristã desta época e boa parte da Idade Média. É precioso. Mas no outro dia quis eu encontrá-la para comprar e dar, e já não encontrei. Provavelmente a BAC não o reeditou. É preciosíssimo, mas está tudo em latim, relembre-se. Pois bem, com a queda do Império Romano acaba-se a primeira cristandade, né? Enquanto a maioria dos cristãos chorava a queda do Império Romano como se fosse uma espécie de fim do mundo, como se fosse um cumprimento dos 1000 anos do Apocalipse, Santo Agostinho, o gênio de Santo Agostinho, percebeu que em vez de chorar a queda do Império, era preciso evangelizar aqueles mesmos povos bárbaros que haviam feito ruir o Império, ou que estavam fazendo ruir o Império. E é da evangelização desses povos que surge o medievo, a Idade Média. O medievo e a Idade Média não é senão o resultado da evangelização dos mesmos povos bárbaros que haviam derrubado o cristão Império Romano. Não foi uma evangelização fácil. Por muito tempo, na Idade Média, ainda perduraram hábitos bárbaros condenados pela Igreja, como o ordalho, que era aquele julgamento em que, se alguém era acusado de um roubo, era jogado numa fogueira. Se ele escapasse, ele era inocente. Se não escapasse, ele era culpado. Isso sempre foi condenado pela Igreja. O hábito das justas, né? O hábito das justas, né? Aqueles torneios, o mais das vezes envolvendo intenções adúlteras, também condenado pela Igreja, né? O amor cortês, que muita gente acha bonitinho na Idade Média, sempre condenado pela Igreja, porque envolvia também relações adúlteras entre vassalos e mulheres dos senhores feudais. Enfim, os hábitos bárbaros continuaram por muito tempo, mas foram pouco a pouco evangelizando. Daí, aliás, permitam-me a digressão, que a escravidão do Império Romano tenha vindo acabado pouco a pouco, porque a escravidão foi terminando na medida mesma em que os povos se iam evangelizando, né? Era resultado da caridade cristã. E a escravidão só volta quando, já no Renascimento, já se havia esmorecido a cristandade, quando a fé já estava
declinante, quando a caridade já estava declinante. Mas o fato é que na Idade Média houve muita literatura, grande parte da qual em latim e grande parte da qual escrita nas línguas chamadas romances ou nas línguas neo-românicas, neolatinas, que iam surgindo pouco a pouco, né? Uma vertente dessa literatura, que são os ciclos de cavalaria, Bretão e de Carlos Magno, tem um pezinho em certa gnose. Alguns querem vê-la ligada à difusão subterrânea do catarismo. Não me importa agora entrar. O fato é que essa literatura, conquanto tenha pontos de interesse, não se pode dizer exatamente cristã, né? É exatamente essa mesma literatura cavalheiresca a que será ironizada por Miguel de Cervantes Saavedra em seu magnífico Don Quixote da Mancha. Pois bem, mas há também boa literatura. E há boa literatura nas línguas vernáculas, sobretudo, na minha opinião, na Península Ibérica. E muito particular na antiga Espanha, né? Ou seja, o que seria depois a Espanha, particularmente a partir dos reinos de Leão e Castela. Pois bem, e também abaixo, na Catalunha, etc. e tal. E é ali que surge uma obra magna da literatura cristã, que é El Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid é uma canção de gesta, ou epopeia, cujo protagonista, El Cid, El Campeador, é aquele guerreiro que expulsou os mouros da Espanha, né? É magnífico. Infelizmente, tampouco a temos traduzido, né? Infelizmente, tampouco a temos traduzido. E assim vai que pouco temos em nossa língua da literatura medieval. A literatura mesma, em português, só começa a dar-se-nos, né, a partir do século XV, XVI. É aí que temos as primeiras obras mais magnificamente cristãs, católicas, e que são obrigatórias na nossa formação literária, né? Literário, teatral, dramática, né? E, para mim, o primeiro grande expoente dessa literatura é Gil Vicente. Gil Vicente é autor de famosos autos, né? Como o Alto da Barca do Inferno. São obras de caráter alegórico, são peças teatrais, autos, né? Auto é uma forma, o auto é uma forma teatral tipicamente cristã, surgida na Idade Média, que depois, durante o Barroco, pela atividade jesuítica, vai desenvolver-se grandemente. Mas é Gil Vicente que escreve numa língua algo híbrida entre um português muito arcaico, né, e um português mais moderno, mas que já tem edições atualizadas, ou seja, com linguagem atualizada. Recomendo a obra completa de Gil Vicente. É a primeira grande literatura em nossa língua, a primeira grande literatura que se nos dá é a leitura desses autos, né? Se houver um impulso forte de recristianização no país, ou um aumento das atividades católicas, etc., seria muito interessante que se formassem grupos teatrais para encenar os autos de Gil Vicente. Seria algo fabuloso, né? Imagino bem que isso faria a tantas almas, né? Pois bem, depois de Gil Vicente, o próximo passo é Camões. Camões tem alguns problemas. A sua obra magna, e que é magna mesmo, que é outra epopeia, a epopeia de Vasco da Gama, chamada Os Lusíadas, né? É repleta de citações mitológicas. Deus Netuno, Deus isso, Deus aquilo, o que fez até com que alguns o denunciassem ao Concílio de Trento, que, no entanto, absolveu a obra. Disse: não há problema que se leia. E é uma obra também obrigatória, né? Alguns dos episódios dos Lusíadas estão no topo da literatura cristã, como, por exemplo, o episódio do velho de Restelo,
quando ele olha as naus partir de Portugal rumo às suas conquistas e clama, ó van cobiça. Né? É magnífico, é espetacular. Mas também, paralelamente, a literatura espanhola, uma vez mais, hispânica, uma vez mais. É obrigatório Dom Quixote da Mancha. É obrigatório a leitura dele numa boa tradução. Eu só pude traduzir o primeiro dos 2 livros e, infelizmente, está absolutamente esgotado. Então, recomendo a tradução de Sérgio Molina. Eu não me lembro bem a editora, talvez a editora 34. É uma tradução digna e, por ela, se poderá conhecer bem esta magna obra. Aos que leem espanhol, é obrigatória a obra poética de Lope de Vega. Lope de Vega foi, para mim, o maior poeta de todos os tempos, talvez só rivalizado por Homero, o Pagão, e pelo mesmo Camões que acabo de referir. Né? Isto é obrigatório. Né? Quem possa ler em espanhol, infelizmente não há tradução de Lope de Vega, mas é sublime. Seus poemas religiosos são sublimes. Pois bem, gostaria de tratar especialmente a literatura católica dos 2 últimos séculos, né? Que nos são de mais fácil acesso. Né? Pois bem, antes de tudo, ressalta o nosso inglês Gilbert Keith Chesterton. Né? Chesterton é no século XX aquele que realiza o primor, o ponto auge, o ponto supremo da literatura cristã com sua saga do Padre Brown. Né? Os 5 volumes que constituem a saga do Padre Brown são, na minha pobre opinião, o melhor da literatura cristã de todos os tempos. Né? Ele bebeu muito em Cervantes, ele bebeu muito na melhor literatura cristã e até não cristã. Ele bebeu muito em autores protestantes muito bons, como Charles Dickens. Parte de sua obra também deve ser lida por nós, Charles Dickens. Parte. Outra parte não é tão boa. Mas, então, Chesterton está ali no cume. Né? Então, graças a Deus, se estão traduzindo pouco a pouco esta saga e outros livros seus literários, né? Pela Sociedade Chesterton e pelo Instituto Hugo de São Vítor. Eu tive a honra de traduzir o primeiro, The Innocence of Father Brown, a Inocência do Padre Brown, mas outros estão traduzindo os outros 4 livros da saga, que, quando completada, o será como um serviço aos católicos brasileiros. Né? Então é obrigatório Chesterton. Né? Eu gosto de todo Chesterton, mas particularmente me encanta a saga do Padre Brown. Né? O protagonista, Padre Brown, é de uma genialidade, é um achado poético, fino, finíssimo, como foi incapaz toda a literatura anterior. Veja, Aristóteles dizia na Poética que a tragédia, né, no teatro, trata de homens superiores ou iguais a nós, enquanto a comédia trata de homens inferiores a nós, ridículos, risíveis, engraçados. O que é o Padre Brown? É um homem ridículo que, no entanto, é superior a nós. Está no Padre Brown a fusão da comédia e da tragédia gregas. Né? Sempre em ordem a Deus, sempre em ordem à salvação das almas. No campo da literatura brasileira é muito interessante, porque nós não temos na literatura brasileira nenhum autor que seja integralmente católico, cuja obra possa ler-se integralmente com o mesmo proveito. Quase todos, se não todos, têm coisas boas, coisas más, coisas que são obrigatórias ler e coisas que são obrigatórias não ler. Né? Então eu vou citar alguns para que se tenha um mapeamento da literatura brasileira em ordem à sua utilização pelos católicos. Né? Vamos começar pelos poetas. Antes de tudo, o grande Alfonso de Guimarães, cujo ciclo das dores de Nossa Senhora, né,
é um dos pontos altos da literatura de todos os tempos, né? É obrigatório, né? As sete dores, o centenário de Nossa Senhora, sobre as dores de Nossa Senhora. O nosso Manuel Bandeira, que é um grande poeta e que, no entanto, infelizmente, teve diversas coisas ligadas ao mau modernismo da semana de 1922, tem, no entanto, um livro só de sonetos à Virgem, que é qualquer coisa de espetacular, né? É obrigatório. A nossa doce Cecília Meirelles tem também dois poemas importantíssimos, que são de vidas de santas, né? Jorge de Lima, que convertesse à igreja, né? Também tem poemas muito bons, mas têm de ser peneirados. Murilo Mendes, outro que se converteu ao catolicismo, tem, por exemplo, um poema especial que se encontra facilmente na internet, chamado As Ladeiras de Minas. É belíssimo. Minha alma sobe ladeira, desce ladeira, e ele vai descrevendo todas as igrejas de Minas, das chamadas cidades históricas, né? É belíssimo, né? No campo da prosa, há que destacar o primeiro livro de Guimarães Rosa, chamado Sagarana, né? Em especial, seu conto admirável, chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Um conto de redenção, um conto cristão, sem dúvida alguma. É bem verdade que Guimarães Rosa não é de leitura fácil, né? É uma literatura mais árdua, para pessoas que já estão acostumadas com a grande literatura. Mas vale a pena o esforço de lê-lo, de compreendê-lo, sobretudo este primeiro livro. Os seus livros seguintes, já eu poderia apontar este ou aquele problema, mas, sobretudo, Sagarana é um livro de altíssimo nível. Mas também em outras línguas, e algumas dessas obras estão traduzidas, há coisas interessantíssimas para as crianças. Por exemplo, as obras de Madame de Ségur, francesa, católica, catolicíssima, né? E especialmente seu agradabilíssimo e infantil Memórias de um Burro. O curioso é que Madame de Ségur escreve Memórias de um Burro e Guimarães Rosa, no mesmo Sagarana que acabei de referir, escreve o Burrinho Pedrez, né? Também um burrinho que pensa. O burro, aliás, em várias obras cristãs, é sempre um personagem que pensa, que fala, né? Meio ao modo das fábulas de Esopo. Pois bem, este é um quadro, claro, sumário, que eu posso dar da literatura, né? É muito difícil, mas recomendo-lhes efusivamente que consigam encontrar, de algum modo, este livro, Leituras Buenas e Malas, que façam cópias, que façam PDFs, que distribuam largamente. Esse é um livro esgotado, não há nada de imoral em reproduzi-lo e divulgá-lo aos católicos. Se o tiverem, terão um guia seguro. E se o cumprirem, se em vez de entregar-se a leituras né, a leituras malas, se em vez de entregar-se a leituras não católicas, não cristãs, se em vez de ler o melhor do paganismo, mas com os olhos cuidados com que recomenda o nosso São Basílio, se não se faz isso, ter-se-á galgado, ao menos em parte, o primeiro degrau que nos conduz à sabedoria. O primeiro degrau que nos conduz à finalidade da vida do homem, que é conhecer a verdade, que é viver na vida feliz, que é a bios theoretikos, ou a vida contemplativa. É parte dessa nossa formação, é parte da formação de cada um, né, a boa literatura. É claro que eu mesmo sou o caso, muitos de nós só tardiamente vão começar, dado o estado de desagregamento social e o mesmo estado de desagregamento familiar por via de consequência. Mas não importa, há que começar. Há que começar e há que começar de modo seguro, seguindo os conselhos, quando se trata de literatura não cristã boa,
os conselhos de São Basílio, deixando de lado aquelas obras cujo índex, cuja censura católica sempre proibiu. Não devemos entregar-nos a ela. Eu tenho de entregar-me por dever de ofício, eu tenho de lê-las para poder criticá-las. Mas, de um modo geral, não se deve fazer e devemos concentrar-nos nós mesmos e ajudar nossos filhos a concentrar-se em leituras estritamente católicas. Por quê? Como dito, a arte católica é aquela arte a que todas as demais artes aspiram, ainda que obscuramente, porque ela decorre diretamente da verdade que nos foi revelada e que, mais que revelada, se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado.